Amigos, estamos nesse momento com o intuito de repassar com os conhecimentos escriturísticos. É muito importante nós termos a habilidade de conhecimentos bíblicos. Apesar que é lamentável dizer que o Novo Testamento tem uma procedência muito forte com filtração do paganismo, do poder do Império Romano, do poder das influências eclesiásticas da época, que achavam que a sua ideologia era fundamentada e teria que se cumprir na conformidade dos seus quereres. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vimos assim uma grande dificuldade para entender. Quando nós lemos lá em Gênesis em João capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. É importante nós averiguarmos com prioridade é que esse Criador do universo que nos destaca a nós termos um conhecimento é uma substância incorpórea. Ele é Espírito. É tanto que ele pairava sobre as águas no princípio. E tudo foi criado por ele e para ele. Ele se manifesta através da sua própria criação. Mas o ser humano, com a sua ideologia, adaptou Deus como uma semelhança humana, como Deus humano. Mas a Escritura não relata dessa maneira. Essa colocação, ela entra em contraste com o Velho Testamento. Se você é um grande estudioso da Escritura Sagrada, você terá o reconhecimento dessa realidade. Porque o Todo-Poderoso sempre foi e sempre será e nunca mudará. Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente e imutável. São atributos que os seres humanos não têm. Muito que o homem queira ter poder, mas é muito frágil para o poderio desse grande Criador do universo. Quando você vê e analisa que o fundamento da realidade ele se baseia dentro de uma verdade. No entanto, é mais propagado a mentira do que a verdade. Eu digo com toda a firmeza escriturística, esse texto aqui é um texto para apresentar a influência paganizada que já foi predita pela mitologia grega no passado. Se você tem algum conhecimento de mitologias grega, você vai ver as influências maléficas para desmerecer a soberania e os atributos do Criador. Eu digo com toda firmeza, esse texto bíblico ele é anti-escriturístico. Os profetas jamais haveria de entrar em contradição com as profecias, porque o Todo-Poderoso disse lá em Isaías que ele jamais passaria sua glória a outrem, e que ele é o único e não tem outro além dele. Não existe um semideus, não existe filho de Deus. Isso na verdade é uma mitologia grega, romana, de uma adaptação para que os seres humanos se adaptassem dentro de uma forma ideológica natural. Mas Deus é Espírito, é bem claro. Não existe maneira que possa desmerecer essa qualificação desse Todo-Poderoso que enche o céu e a terra. Como diz o Salmo 139, não existem lugares
aonde ele não pode estar. Mesmo que você esteja lá nas profundezas do abismo do mar, lá no último fundão do mar, ele permitirá uma serpente para que te morda. E daí? Como é que fica essa concepção de dizer que Deus precisou se fazer carne para habitar entre os seres humanos, se Ele criou os seres humanos para habitar neles? É muito complexo a forma dessa crendice em que o cristianismo, outras religiões pregam dessa maneira para mentalizar, cauterizar os seres humanos. Portanto, meu amigo, o fundamento da realidade, se quiseres ter longevidade de vida e herdar a vida eterna, obedeça os mandamentos. Os mandamentos é o melhor sacrifício que você fará em toda a história da tua vida. Se você obedecer os mandamentos, você terá a vida eterna. Deus não tem um nome próprio. Por que Ele não tem nome próprio? Ele não tem nome próprio porque Ele é multiforme. Ele manifesta de diversas maneiras como Ele quer e como bem quer. Ele não tem nome próprio com os seres humanos. Essa história dizer que Deus se fez carne, que Ele foi gerado por obra do Espírito Santo, isso não passa nada mais e nada menos uma influência paganizada pelo poder do Império Romano e dos padres, que assim elaboraram a Escritura para trazer uma influência ideológica do seu desejo, do seu querer. Portanto, meu amigo, não quero enfadar a sua formação e nem tampouco cauterizar sua mente. Examine as Escrituras. Ela traz o fundamento da realidade, mas estuda com espiritualidade. Não leve para o lado natural. Leve para o lado espiritual todas as coisas que você examinar. Glorificado seja o grande nome do Todo-Poderoso. Shalom. Até mais.